Olá, pessoal! E para fecharmos com chave de ouro esta jornada técnica, trazemos o primeiro de uma série de programas voltados para a nossa formação pedagógica. Hoje abordaremos sobre planejamento e organização no tempo. O nosso programa é quinzenal e queremos estar cada vez mais próximos de vocês. Para isso, pedimos que enviem sugestões para o e-mail adriana.antoni@seduc.net ou utilizem os grupos de WhatsApp. Esperamos que todos vocês aproveitem e desejamos um excelente ano letivo. Olá, eu sou a professora Adriana Antoni. Sejam bem-vindos ao programa Sala do Professor 2.0. E hoje o nosso tema é organização e planejamento. Para início de conversa, eu quero fazer para você algumas perguntas. Primeiro, você é organizado? Você é daqueles que diz, minha bagunça é bem organizadinha, eu sei onde está tudo? Ou você é daquele extremamente organizado? Você planeja suas atividades semanais? Põe em ordem todas as suas prioridades, pendências e de repente até se tornou o insano do post-it? Então vamos lá. Nem tão cheio de toques para encher a vida de post-it, nem tão bagunçado a ponto de se perder nas atividades. O importante é que nosso dia seja produtivo e que consigamos fazer tudo aquilo que planejamos. E agora eu vou te fazer mais uma pergunta. Você já teve aquela sensação de que o tempo passou extremamente rápido, que não deu conta de fazer o que tinha para fazer? Pois é, mas o tempo continua tendo 24 horas, isso não mudou. O que mudou é que hoje nós temos muito mais distrações que tempos atrás. E isso acaba tirando a nossa atenção. É mais do que nós esperamos e acaba fazendo, por fim, que nós não consigamos fazer aquilo que realmente é necessário. Este será, então, o grande foco da nossa conversa de hoje. Entender como a organização de atividades no dia podem nos tornar produtivos e refletir sobre o nosso planejamento diário. Hoje, todo mundo fala em produtividade. Então, o que é isso? Segundo o grupo Voito, produtividade é uma relação entre produção e tempo. E isso implica em resultados. Temos aí dois grandes pontos da nossa conversa. Produção, que vai depender de nossa organização, e tempo, que vai depender do nosso planejamento. Não há como um se dissociar do outro, pois são interdependentes para a obtenção dos nossos resultados. Vivemos na era da informação, momento em que somos bombardeados por informações de todas as ordens. Mas não é só isso. Esse momento é marcado pela hiperconectividade, pela tecnologia como mediadora das relações humanas, por máquinas que, por vezes, estão sendo criadas para fazerem o nosso trabalho, ou seja, estão cada vez mais autônomas. Precisamos, então, ser os trabalhadores do conhecimento. Mas, para que nos enquadremos nesse perfil, o principal de tudo é refletirmos sobre nossas habilidades e competências, sabermos exatamente do que somos capazes e, mais ainda, aprimorarmos nossas habilidades, direcionando as novas exigências do mercado de trabalho. E isso depende de quê? Do autoconhecimento. Começando este processo e já me direcionando ao nosso primeiro ponto, eu quero fazer outra pergunta para você. Você costuma planejar a sua semana ou seu dia? Pois é. Para fazermos tudo isso dar certo, nós precisamos realmente entender a importância do planejamento. Planejar depende de rotina e todos nós temos uma, mesmo que um pouquinho bagunçada. Observe nossa rotina e faça a nossa primeira tarefa. Coloque num papel todas as atividades que você faz dia a dia, ou seja, que tem hora marcada e que são frequentes, como sair para o trabalho, levar o filho na escola, fazer almoço, jantar, preparar aulas, estudar. Vamos fazer tudo isso colocando horários. Essas coisas, muitas delas, já fazemos de maneira mecânica, por várias e várias vezes sequenciais. Digo assim, nós já acordamos, nos arrumamos, já arrumamos os filhos, já tomamos café, saímos e tudo isso daí, quando nós formos perceber, está tudo acontecendo na hora certa.
Lógico que algumas vezes as coisas se atropelam por algum motivo. Perdemos alguns minutos e aí tudo acaba se atrasando. O menino na escola, nós no trabalho. Mas isso é muito raro, né? Eu sei. Essa é a primeira coisa a se fazer. Aí depois nós temos outro desafio. E chegamos no trabalho. No trabalho sempre temos muitas coisas a fazer. Se somos professores, ou nós vamos direto para a sala de aula, ou nós temos o nosso horário de planejamento. E lá vem nossa palavra-chave de novo. E esse é um tempo muito importante. É nossa disciplina, nossa conduta, que nos levarão a obedecer regras que traçamos para melhorar a nossa organização, a organização do nosso trabalho, de forma que não cheguemos ao fim do dia achando que não fomos produtivos. Vamos pensar então. Temos que focar no que fazer, por isso a organização é tão importante. E a ordem é essa: reconhecer nossa rotina, montar uma agenda, que não é nada mais que um planejamento, estabelecendo horários, prazo para tudo que temos que fazer. E terceiro ponto, seguir a agenda com disciplina, respeitar o planejamento que fizemos. É a disciplina que faz com que algo vire hábito. E como nós não temos o hábito de planejar, é a disciplina que irá nos comandar nesse início. Falando bem sério, vamos ter em mente o seguinte: nós não somos apenas trabalhadores. Nós somos pais, mães, esposos, esposas, filhos. E o nosso maior bem é o quê? O nosso corpo, a nossa mente, a nossa saúde. Para isso, nós precisamos saber administrar a vida. Nós já fizemos um esboço das nossas principais atividades cotidianas, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 2 colunas contendo, na primeira, pendências, que são coisas que nós precisamos fazer, que estão atrasadas ou que são necessárias, mas que eu não arranjo tempo para fazê-las. Como, por exemplo, uma ida ao médico, um documento que eu preciso pegar ou atualizar, uma visita que eu estou devendo a um amigo, de repente, coisas desse tipo. Mas coloca tudo mesmo, vai lembrando. Segunda coisa que nós vamos fazer é a coluna das antecipações. Coisas que em breve eu terei que fazer, uma consulta médica, de repente, de novo, um check-up, um IPVA, né? Uma conta que eu preciso começar a pagar mês que vem, que tem uma sequência. Faz tudo isso daí e guarda, que daqui a pouquinho nós vamos saber como analisar. Vocês devem ter recebido aí um questionário com uma atividade para realizar. Esse questionário possui várias perguntas que vocês têm que responder de 1 a 5, relacionando, respectivamente, do nunca ao sempre, certo? Então, vocês já devem ter também respondido e feito os cálculos que estão lá no final para saber que pontos que vocês têm aí um percentual maior. Então, guarda que nós vamos ver agora como é que isso tudo vai acontecer. A Tríade do Tempo é uma obra do autor Christian Barbosa e apresenta para a gente uma metodologia que nos direciona a um caminho mais produtivo a partir da organização da nossa rotina, do nosso planejamento. Foi esse livro que nos inspirou a fazer essa abordagem. Essa obra nos apresenta 3 esferas: a esfera do importante, a esfera do urgente e a esfera do circunstancial. Na esfera do importante está tudo aquilo que realmente importa para cada um de nós. Nossos sonhos, nossos objetivos, aquilo que nós almejamos realmente. Aqui estão os planejamentos que eu faço para a vida. Nessa esfera, nós temos também o que nós chamamos de 4 corpos. Na verdade, o que o autor chama de 4 corpos. O físico, o mental, o emocional e o corpo espiritual. O corpo físico diz respeito a tudo que eu faço pela minha saúde, como ir ao médico, fazer exercícios físicos, descansar, dormir. O mental engloba coisas que me dão prazer, como ouvir música, ler livros, assistir a um filme, trabalhar, fazer cursos. O emocional, como o nome já diz, envolve um padrão de emoções com relacionamentos. Ou seja, vem a família, o relacionamento com amigos, ajudar pessoas, namorar.
É o tempo que eu vou usar para o meu equilíbrio emocional, ou seja, estar bem e ao lado de pessoas de quem gosto. Desfrutar da companhia dessas pessoas. Tudo que não conseguimos realizar a tempo é por conta da falta de planejamento ou de organização que dizem respeito aos nossos projetos. Então, pense, nós precisamos estar equilibradíssimos para poder trabalhar com produtividade. Por último, temos o corpo espiritual. Como eu me relaciono com a fé? A quem me apego para recobrar as minhas forças? É meu momento de oração. E meditar também faz parte deste momento. Buscar o autoconhecimento, viver o eu. Na esfera do urgente, como o próprio nome já evidencia, está tudo que eu deixei para depois, ou aquilo que alguém deveria fazer, mas não fez. Os impactos desse item são muito grandes, pois não atingem somente a uma pessoa, e sim a um grupo inteiro. Sabe aquele tal para ontem? Pois é, os assuntos dessa esfera são esse tal para ontem. Olha esse exemplo. Venho sentindo umas dores no estômago, aí eu tomo um remedinho e aquela dor passa. As dores voltam, eu tomo mais um remedinho e a dor passa de novo. Resolvo então marcar um médico. Espero quase um mês pela consulta e quando chega o dia, eu estou cheia de coisas para fazer no trabalho e então resolvo remarcar. Nesse intervalo, minha dor piora e eu sou internada em caráter urgente. Pergunto a você, quanto tempo você acha que eu fiquei sem trabalhar? Ou que o trabalho não foi feito da maneira certa por conta da dor? As coisas do meu trabalho foram comigo para o hospital? Quantas vezes eu me negligenciei em virtude do que eu tinha que fazer no meu trabalho? Resposta: o importante, o eu, foi deixado de lado, resultando em dores, internação, procedimentos cirúrgicos e tratamento. Tudo isso que eu deixei para depois, algo importante para mim, tornou-se urgente. E como eu disse, o reflexo atingiu a todos do meu setor, pois o trabalho de um é fundamental para o grupo inteiro. Para tudo! Aqui temos outro ponto crucial que muitos de nós temos que aprender a dizer não. Isso não significa ser grosseiro, ser arrogante. Significa que você tem que entender quando priorizar as coisas. Digo isso porque muitas vezes tendemos a ir dizendo sim, sim, sim e nos deixamos para trás. Deixamos de fazer as nossas coisas importantes para fazer algo para alguém. E às vezes esse alguém pode nem estar se esforçando para fazer sua parte. Olha, há momentos em que com certeza chegam coisas de última hora. O time tem que parar tudo para resolver algo que foi demandado pelo superior. Ok. O que eu digo é para que nós sempre avaliarmos a nossa posição e a possível ajuda que queremos dar. Falando sobre a terceira esfera, a esfera das circunstâncias, vamos ver que uma boa parte daquilo que nós fazemos não tem absolutamente nada a ver com nada. Tudo o que acontece nessa esfera é o que cai de paraquedas em nossa vida. Perdemos muito tempo com coisas que não estão nos nossos planos e que na maioria das vezes não tem absolutamente nada a acrescentar, como redes sociais, passeios e cafezinhos no corredor, umas conversinhas fora de hora sobre babadinhos do cotidiano. Quando paramos a nossa rotina, a nossa agenda e nos distraímos com essas questões fúteis, nos atrasamos o trabalho de um grupo todo e interferimos com certeza nos resultados, na nossa produtividade. Lembremos sempre, vivemos em comunidade, fazemos parte de uma equipe, independente do lugar em que estejamos, em casa, no trabalho, na igreja.
Quando um não faz sua parte, isso influencia no trabalho e nos resultados de todo um grupo. E aqui temos um percurso também apresentado pelo Christian Barbosa na nossa obra, que devemos seguir sempre, a começar pela identidade. Voltamos aí nesse ponto para o autoconhecimento, significando que precisamos sempre nos conhecer cada vez mais, entender nossas vontades, nossos desejos e nossos sonhos. E o segundo momento seria o quê? Conhecendo os meus sonhos, eu estabeleço as minhas metas, pontos onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. É isso que definirá o meu trabalho cotidiano, que vai dar sentido ao meu tempo. No terceiro momento, a gente tem o que se chama de planejamento. É quando nós começamos a planejar tudo aquilo que nós almejamos, como nós vamos fazer, que ferramentas nós vamos utilizar e que caminhos são esses. Assim, nós podemos prever possíveis problemas, definir prazos e escolher recursos. Num quarto momento, nós temos toda uma organização para começar a correr em busca daquilo que nós queremos. De forma organizada que eu farei as coisas acontecerem. E só resta então executar, fazer dar certo. Sempre temos o não, precisamos então correr em busca do sim. Aqui neste ponto está o nosso grande desafio, pois é na execução que aparecem os ladrões de tempo, as distrações. É a disciplina que me manterá naquele caminho e isso exige o quê? Treino e muita persistência. Diante de tudo isto, voltemos ao ponto inicial, a nossa tríade. É lógico que no teste que nós enviamos e que vocês fizeram, tem um percentual final de cada uma, certo? Agora vamos avaliar? Nós apresentamos o que é cada esfera e com certeza vocês já sabem os resultados de cada uma e já sabem qual que tem que ser maior, não é? Digam para mim. Isso mesmo, a esfera da importância tem que ser maior e os resultados deveriam ser mais ou menos esses. E aí, como ficaram os seus resultados? Você está na linha? Olha, esse é só um teste e uma metodologia desenvolvida pelo Christian Barbosa para nos alertar e nos dar um caminho para alcançarmos nossos propósitos. Mas já dá para fazermos uma boa reflexão sobre tudo isso, não é mesmo? Tivemos muitas palavras-chave no decorrer dessa nossa conversa, mas eu quero lembrar de uma delas: equilíbrio. Precisamos equilibrar nossa vida familiar, profissional e social. Vivamos cada um desses momentos em sua plenitude, focados, inteiros 100%. Quando um começa a invadir o outro, significa que tem algo errado e esse algo é o meu controle. Devemos lembrar que estamos em um ambiente diferenciado. Primeiramente porque somos parte de um grupo seleto que faz a base de algo grandioso, a educação do nosso país. Fazemos parte do serviço público, onde muitos gostariam também de estar. Mais ainda, temos um emprego. Nossa equipe precisa estar com tudo em dia para que nossas crianças e jovens cresçam nesse tempo conosco. Essa grande máquina chamada escola precisa funcionar sempre da melhor maneira possível. É nossa responsabilidade. Bom, precisamos sempre finalizar com mais inquietações e utilizar tudo o que conversamos para ir em busca de mais coisas. Curiosidade nível hard. Então, avante para a nossa tarefa. Vamos tentar revelar nossos sonhos, escrever quais são esses sonhos, quais são nossas metas e lembrar daquela tabelinha que eu pedi de 2 colunas de pendências e antecipações e tentar enquadrar nessa atividade. Vamos fazer a seguinte tabela agora. Pendências, trazendo aquilo que nós já colocamos no papel, coisas que você meio que já deixou atrasar, coisas que você precisa fazer de imediato. A segunda coluna será sonhos. Coisas que você quer fazer, que serve até como tirar 10 dias de folga, aquelas fériasinhas que você está precisando e não tira. Isso servirá para ilustrar questões que são realmente importantes para todos nós, mas que podem ter passado do prazo ou que em breve podem passar. E para apresentar visivelmente também os sonhos de vocês, né, os nossos sonhos, que são coisas que nós realmente gostaríamos de fazer,
mas que sem planejamento elas não acontecem. Vamos fazer isso? Aí conversaremos no nosso próximo encontro e falaremos também sobre mecanismos de organização, ok? Até lá!